Fala aí, carismáticos! Sejam bem-vindos a mais um Carisma Podcast. E nós estamos aqui para falar sobre Bíblia hoje. Você sabe por que tantas versões de Bíblia? Você sabe como comprar uma Bíblia? Qual é a opção que você precisa ou deseja? Nós vamos falar sobre esse assunto com você depois da vinheta. Roda aí a vinheta em nome de Jesus. Voltamos aqui então para falar sobre Bíblia, mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero muito que você deixe aí a sua inscrição no nosso canal, que você deixe o seu comentário, né? Que você compartilhe com outras pessoas, deixe o seu curtir. Por quê? Porque o algoritmo ele vai entender que esse conteúdo é relevante, vai distribuir para muitas outras pessoas. Então nos ajude a divulgar esse conteúdo no nome de Jesus. E nós estamos aqui com o nosso amado pastor Anderson, pastor de novo, nosso. Você não me aguento mais, né? Aleluia, professor. E aí agora aqui, olha o arsenal que o homem trouxe para nós falar sobre este assunto. Sobre Bíblia, como comprar a Bíblia, qual é a versão que eu devo comprar, o que eu espero da Bíblia, por que tem tantas versões. Nós vamos tratar deste assunto hoje aqui. Então, pastor Anderson, glória a Deus. Tome aí a sua posição aí na tribuna do Carisma Podcast. Vambora. Aleluia. Gente, antes de mais nada, como o pastor David falou, seja muito bem-vindo ao nosso Carisma Podcast. Não esqueça, se você está passando aqui agora, não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para que você receba esse e outros tantos conteúdos relevantes que aparecem aqui no nosso Carisma Podcast. Seja por qual for a plataforma, Deezer, YouTube, Spotify, Anchor, as principais plataformas de podcast, nós estamos aí. Sim. E antes de mais nada, lembrando, né, do nosso grande parceiro aqui do Carisma Podcast, que é a Soul Produções. Aleluia, olha aí. Aleluia. Soul Produções está aí junto com a gente. E se você pensa em gravar um podcast, um conteúdo, uma mensagem, um vídeo promocional, divulgação, publicidade no Instagram, como é que é o negócio, aquele negócio que é o negócio pago lá? O tráfego pago, se você precisa de tudo isso, cara, Soul Produções pode ser a sua aliada. E lembrando que eles têm um podcast, né? Que é o Soulcast, que ele dá várias dicas. Tem muito conteúdo deles no Instagram. Procura lá, tem um conteúdo de como gravar o podcast. Eu vi, cara, esses dias saiu um vídeo até de como maquiar pro vídeo, pro podcast. Cara, então, muita dica legal. Busca lá no Instagram deles que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, beleza? Soul Produções. Como é que comunicando deixa ideias e sentimentos. Deixa eu achar o Instagram aqui, porque eu não sei qual é. Pra não falar errado, né? Eu não tenho ele de cabeça. Eu acredito que seja @soulproduções. @soulproduções. Se eu tiver errado, a produção já me corrija. Se não, é isso aí. Aleluia! Soul Produções, @soulproduções, tá lá. Muito lindo, muito conteúdo legal, segue lá. E falando também das nossas plataformas sociais, né? Nossa rede social, @carismapoa, tanto no Instagram quanto no Facebook e agora no TikTok. Sem dancinha, né? Sem dancinha. A não ser que o pastor David queira fazer dancinha. Eu tô fora das dancinhas, então fiquem à vontade aí. Vai lá, segue lá. Instagram, Facebook e TikTok. @carismapoa. Aleluia. Gente, a gente vai falar um pouco hoje do principal instrumento que nós temos como cristãos, que é a Bíblia, né, pastor David? Amém. Uma das perguntas que a gente mais recebe disparadamente, pastor David, dentro do carisma, de alunos e tal, às vezes até como nos olham como professor ou como coordenador, é: que Bíblia eu devo comprar? Ou outra pergunta, né, que é uma derivação dessa: qual é a melhor Bíblia para comprar? Ah, pastor, eu quero comprar uma Bíblia de estudo, qual é a melhor? E a minha resposta é sempre a mesma. Irmão, depende. Bíblia é Bíblia. É o primeiro passo que a gente tem que dar aqui pro entendimento, né, de qual Bíblia comprar, do que eu devo fazer, do que eu não devo. Bíblia é Bíblia. Ela é a mesma Bíblia, seja qual for. Inclusive na versão católica, é a mesma Bíblia. Depois a gente vai falar de algumas pequenas derivações e variações, mas Bíblia é Bíblia. Seja ela da capinha preta, essa aqui é a Bíblia que eu uso no dia a dia. Ó, uma Bíbliazinha simples, já tá surradinha aqui,
Por que eu uso essa Bíblia? Nossa, ela é diferente, ela é melhor. Não, ela é pequena. Ela é fácil de carregar, ela é fácil de manusear, ela é fácil de lidar com ela no púlpito, pra lá e pra cá, ela cabe em qualquer cantinho do púlpito, que a gente tá ali pregando às vezes com o computador, dando aula. A mesma Bíblia aqui, ó, não é bem a mesma, né? Mas uma variação dela é assim, pequenininha. Essa aqui é mais estilosinha, capinha colorida e tal. Cara, e o conteúdo que tem numa tem na outra. A diferença de tradução, que a gente vai falar depois, vai ser a mesma Bíblia dessa, vai ser a mesma Bíblia dessa gigantona aqui. É a mesma coisa. Então, primeira resposta que a gente tem que aprender, pastor David, Bíblia é Bíblia. Acabou. Simples assim. Não inventa moda, irmão. Bíblia é Bíblia. Acabou. Você precisa de uma Bíblia, compra. Né? Às vezes você precisa... Uma Bíblia simplesinha para lidar no dia a dia, para carregar na sua mochila, junto com o notebook e tal. Ó, Bíblia. Simples, né? Pequenininha e tal. Não tem frescura. E aí é uma questão de gosto particular. Eu gosto mais da capinha, assim, que imita o couro, né? Esse couro sintético, porque ela dura muito mais no manuseio do dia a dia, mochila, vira, bate para cá, bate para lá, do que uma Bíblia daqui a pouco de capinha, de capa dura, que nem a gente tem aquela ali e tal. Ela se deteriora mais rápido, né? Pastor, será que a gente também não deve também levar em consideração um outro detalhezinho? A respeito da linguagem que a pessoa mais vai se adaptar, por mais simples que ela seja? Perfeito. A gente vai falar de linguagem mais à frente. Mas a pessoa pode dizer, eu quero uma simplesinha. Mas daqui a pouco pega aquela linguagem mais difícil para ela de compreensão, Hoje, no século XXI, dado aqui quando nós estamos gravando esse podcast em 2023, tá? Dificilmente, pastor David, vai se achar aquelas bíblias com a linguagem muito rebuscada antiga. Se for comprar nova, sim, né? Porque já não tem mais no mercado à venda muita coisa daquelas bíblias com linguagem muito antiga. Sim. A maioria delas já foi revisada, já foi revista, já foi corrigida, já foi, né? Então, dificilmente a pessoa vai achar uma bíblia dessa. Cara, não sei que seja uma versão muito específica, você seja muito sortudo de ir lá no coisa e catar aquela ali. Mas dificilmente. A não ser que seja uma Bíblia que você vai ganhar de um parente, tem em casa, tarará, aí sim. Mas hoje na compra dificilmente vai achar. Entendi. A maioria delas já vai trazer uma linguagem mais atualizada. E como a gente diz, a gente vai falar de linguagem depois, umas linguagens, como a gente fala, mais rebuscada, mais completa, mais formal, e outras mais... de forma de mais simples entendimento, mas aí a gente tem que ter alguns cuidados nesse contexto aí. Maravilha? Maravilha. Quando a gente fala de Bíblia, acho que de repente dá para nós começar pelas versões? Pode ser. Pode ser. Gente, o que é versão de Bíblia? Vamos lá, pastor David, escolhe uma Bíblia qualquer aí da mesa. Qualquer uma. Qualquer uma. Vamos lá, vamos pegar essa aqui. Tá aqui em cima. Aqui em cima, facilitar. Uma Bíblia rosa, olha que bonito, ó. Bíblia rosa, maiorzinha que aquela ali. E essa aqui tem uma questão diferente aqui, que é letra gigante. O que é? Essa aqui é letra hiper gigante. Por quê? Tem gente que tem dificuldade visual. E, cara, normalmente Bíblia é letrinha pequenininha. Olha a comparação aqui das duas aqui, ó. Letra hiper gigante. Pastor, posso comprar uma hiper gigante? Qual é o problema, meu irmão? É o tamanho da letra que muda. Tá tudo certo. E quando a gente olha para a Bíblia, tá? Nós vamos falar de versão. Eu já vou separar essa aqui, que foi o que o pastor David pediu pra gente falar, escolheu ali. O que são as versões bíblicas, pastor David? Normalmente, quando a gente pega uma Bíblia, a gente vê do ladinho dela, ou dentro, ali nas primeiras capas, aqui tem algumas assim, de longe, dá pra gente ilustrar, não preciso tirar aqui agora. Mas, por exemplo, a gente tem essa aqui que você tá vendo aí de casa, talvez, uma BKJ. Lá tem uma grande lá, ó, NAA. Essas Bíblias, e isso é a versão bíblica. A versão bíblica. O que é a versão bíblica? É o formato ao qual ela está sendo traduzido, tá? E aí quando a gente fala de versão bíblica, a gente precisa falar de uma questão importante, que é a forma de tradução. Tem a equivalência, a tradução por equivalência e a tradução formal. Cara, o que é isso? O que é a literal e o que é a formal, né? Como é que o cara define isso? Vamos lá. Uma expressão qualquer aqui. A gente está sendo assistido no mundo inteiro. Sim. Uma expressão gaúcha, muito comum aqui.
Vê se tu acha uma aí, eu tenho uma aqui, vamos compartilhar. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz, quando o cara fica muito assustado, muito apavorado, surpreso, a gente usa uma expressão que só faz sentido pra gente. Me caiu os butiá do bolso. Cara, talvez você seja lá do outro lado do mundo assistindo a gente, assim, cara, não sabe nem o que é butiá. Imagina o que significa me caiu os butiá do bolso. É uma expressão, né? A gente, quando pequeno no Rio Grande do Sul, uma frutinha que tem em abundância aqui no Rio Grande do Sul é o butiá. É uma frutinha pequenininha, amarelinha, com caroço no meio, que a gente come em volta do caroço, depois a gente deixava o carocinho pra secar, pra quebrar e comer a amêndoa, né? Uhum. E aí, cara, a gente andava com o bolso, quando criança, cheio de butiá. Em algum momento tu te assusta, tu cai no chão, tu não sei o quê. Quando você cai no chão, os butiá caem do bolso. Então é aquele momento que tu fica espantado. Meu Deus, me caiu os butiá do bolso. Lembrou de alguma aí? Outra não. De imediato, assim... Eu tenho os nossos pastores, aqui eles são mineiros, né? Uhum. Então, teve um dia que o pastor me perguntou assim pra mim, assim, tu tá fingindo de égua? E eu olhei assim, gente, o que significa fingindo de égua? Primeiro que é tudo junto, né? Fingindo de égua. Ele junta as palavras, tudo mineiro é assim, né? Eu disse assim, cara, eu talvez esteja, eu disse pra ele, mas eu não tenho a mínima ideia do que isso significa. Né? Pra nós gaúchos, a gente trocaria. A gente diria assim, meu, tá te fazendo de louco? Sim, é. Né? Uhum. É a mesma coisa. E o que é isso? Quando o cara não quer responder uma pergunta, quando o cara tá, de alguma forma, devaneando, eu não tô achando... Porque pra mim é se fazendo de louco. Sim, eu tenho uma outra. O cara tá assim, meu, nem quero falar disso aí, tô aqui... Pra ir se fazendo de louco, às vezes quando tu vai falar com a pessoa tá meio assim, eu digo assim, meu, não te faz de mortadela. Mortadela, mano, essa eu nem conhecia. Não conhecia essa, não meu, tá te fazendo de mortadela, de salame. Meu, te faz de salame. Meu, o que isso tem a ver com Bíblia? Tem tudo a ver com a equivalência da tradução. O que é a equivalência da tradução? A tradução formal, pastor David, vai pegar aquilo que está escrito lá no original e traduzir ele tal qual. Ele vai pegar as palavras do original e simplesmente vai traduzir as palavras do original. Simplesmente. Tá? A equivalência formal vai pegar a ideia da frase e traduzir para um contexto em que aquilo faça sentido. E por isso que o trabalho de tradução, gente, é tão difícil. O trabalho de tradução, ele precisa procurar uma expressão na linguagem ao qual ele está traduzindo que faça sentido a partir do original, sem mudar o sentido. Uau, entendi. É muito difícil isso. Porque tu imagina, nós estamos falando de textos que o texto mais novo da Bíblia tem quase 2000 anos. O texto mais novo. Novo Testamento ali, as cartas e tal. Apocalipse. Imagina, cara, tu achar expressões do século presente. Porque, por que nós estamos falando de novo? As expressões vão mudando. Aquilo que foi traduzido como equivalente lá em 1960, hoje ninguém sabe mais o que significa. Já mudou. Por isso que a gente vai ver depois algumas Bíblias Almeida Revista e Corrigida, Almeida Atualizada. Então, cara, aí você olha lá, por exemplo, Almeida Atualizada, foi atualizada quando? Que às vezes a atualizada já não é mais atualizada. Aí você pega uma Almeida Atualizada, que foi atualizada nos anos 70. Mano, já foi. Tem coisa que a gente não sabe mais o que é, que a gente não usa mais. Sim. Precisa ser uma Almeida atualizada, pelo menos acima dos anos 2000, para trazer essas expressões de forma certa. Eu trouxe até alguns exemplos aqui, posso compartilhar? Pode, mandar. Filipenses capítulo 2, verso 1. Vamos tentar abrir em Bíblias diferentes aí pra gente ver se dá certo assim ao vivo. Quer escolher alguma aqui ou tá tranquilo? Não, vamos ver. Eu vou abrir nessa que tu me deu. Gente, essa aqui, ó, é uma bíbliazinha. Vamos ver qual é a versão que a gente tem aqui, ó. Essa aqui não tem escrito por fora, ou pelo menos se tem, tem, mas tá apagada. Deixa eu ver se eu acho aqui dentro. Aqui, ó. Você vai ver aqui nas primeiras páginas, ela vai ter aqui, ó. Bíblia Sagrada, versão revista e corrigida. Revista e corrigida. Tá? Então, ela foi revista e corrigida. Vamos ver se a gente acha o ano aqui.
Revista e corrigida, não quero perder muito tempo com isso, mas ela foi... Revista e corrigida, 8ª edição, 2012. 2012. Gente, é uma Bíblia atual em partes. Porque como o mundo está muito acelerado, muita coisa mudou nos últimos 10 anos. Então, talvez alguma questão aqui já não seja mais tão atualizada. Revista e corrigida. Ela corrige algumas questões de interpretação. Vamos ver se a gente acha essa aí, pastor David. Essa aqui, ó, é tradução na linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje. NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Gente, o que é nova tradução da linguagem de hoje? Ela vai trazer uma linguagem extremamente simplificada. A gente vai ver aqui que são parâmetros muito diferentes. A gente vai usar um versículo e você vai ver o quanto muda. E essa aqui é daquela do formato antigo, ó, que aqui do lado tem as abreviações, as abreviações dos livros, né? Isso aqui era bom porque o cara aprendia as abreviações, né? Filipenses, capítulo 2. Isso aí. Verso 1. Leia a sua versão aí, pastor David. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Olha só, agora eu vou ler essa aqui, tá? Essa aqui é a revista e corrigida. Essa tradução do pastor David, ela vai usar a linguagem equivalente. Ela pegou a ideia do versículo, ela pegou a ideia das palavras e traduziu para a linguagem de hoje de uma forma que faz sentido. Essa aqui que tu escolheu, não. Essa aqui vai pegar as palavras no original e traduzir tal qual, porque ela é revista e corrigida. E a revista e corrigida vem de uma linguagem fiel, que é fiel às escrituras originais. A outra não é fiel? Mas é equivalente, é diferente. Olha o meu versículo aqui. Portanto, se algum conforto há em Cristo, e se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões. É mais difícil, né? É diferente. Boa. Diferente. Não dá pra dizer que é difícil, não, depende. Sim. Essa é a versão. Pro cara que tá começando a ler a Bíblia, a minha indicação é que ele pegue uma equivalente, não uma formal. Sim. Meu, olha o que... Eu vou focar numa palavra, numa frase aqui. Tá? Se alguns entranháveis afetos e compaixões. O que é entranháveis afetos? Entranháveis afetos. Vamos pegar uma outra versão aqui? Aqui, ó. Essa aqui é revista e atualizada. Abre pra nós aí, pastor David. Filipenses, capítulo 2, verso 1. Mano, é muito diferente. E aí a gente vai trabalhar aqui, principalmente, essa parte aqui. Entranháveis amor. Não, entranháveis afetos e compaixões. Olha aí, ó. Rapaz, tiraram o Filipenses da Bíblia do homem ali. Tu sabe que eu gostava dessa... Quando eu comecei a estudar, eu gostava muito dessa versão, essas versões mais... Mais antigas? Mais antiga, porque ela me obrigava... Eita, rapaz. Tá tudo certo, irmão. É ao vivo aqui, né? Então... Porque ela me obrigava a buscar... Filipenses, cadê tu? Acho que não tem que dar um corte aí, cara. Aí, ó, viu? Eu fui confiando que o cara sabia onde é que tava aqui, bicho, não deu bola. Aqui, ó, aí, ó, já era aí, ó. Aí. Então, olha só, voltando ali também. Clique! Vai. Então, sabe que eu gostava muito dessas versões mais antigas, assim,
a mais rebuscada, né? Como você fala. Porque ela me obrigava a buscar as palavras. Entendi. A estudar as palavras. E eu percebi que eu acabava me desenvolvendo mais. Faz sentido. Buscando ali, eu tinha que ir num dicionário, eu tinha que ir para poder pegar a palavra, tentar montar o sentido da frase. Isso me desenvolvia mais. Entendi. E aí depois de um tempo, eu comecei a usar, a procurar outras versões de Bíblia. Eu percebi que na linguagem de hoje, facilitava demais, assim, pra mim. Eu ficava meio... Não tô gostando dessa versão, sabe? Porque ela parecia que me facilitava demais, né? Me trazia outro tipo de entendimento. Mas vamos lá, então. Filipenses 2:1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e também misericórdias. Entranhados. Tá, eu vou ler outra versão que eu tenho aqui no computador para ficar mais rápido. Você falar assim, ó. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profunda afeição e compaixão. Quando a gente olha essa tradução equivalente aqui que a gente está falando, entranháveis vem da onde, pastor David? Da ideia de que o sentimento, o centro do sentimento, vinha das entranhas, da barriga, do negócio aqui de baixo, aqui, do fígado, não sei o quê. Por quê? Cara, parece que não faz sentido pra gente. Por que faz sentido pra quem tá escrevendo? Sabe a questão do sentimento? Quando a gente tem aquele sentimento forte que causa um frio na barriga. Da onde que vem esse frio na barriga? Não é dessa região abdominal? Então parece que esse sentimento que gera o frio na barriga, ele é muito forte. Então esse sentimento vem das entranhas. Então aí ele está escrevendo assim, se alguns entranháveis afetos e compaixões. Cara, se o sentimento de vocês realmente é profundo. É isso que ele quer dizer. E aí a gente, sem entender, entranháveis afetos. Cara, aqui na outra tradução, alguma profunda afeição e compaixão. Profundo sentimento a respeito daquela ocasião, daquela questão, daquela situação. Olha só, pega nessa Bíblia aí, vamos ver o que está escrito em Apocalipse 2. Apocalipse 2, versículo 23. Para quem está em casa aí, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Bora lá, Apocalipse? 2:23, vê como é que tá aí. 2. Eu vou dar mais um exemplo disso aqui para a gente poder entender. 2:23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O que Deus sonda? Mentes e corações. Mentes e corações. É isso? Mentes e corações. Olha aqui, olha a minha versão, pastor David. Apocalipse 2:23. Eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Rapaz do céu. Bicho, o que tem a ver o rim com a mente? De novo, quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, o centro do intelecto, o entendimento que o centro do intelecto é na região das costas. Então, o que ele está dizendo? Que Deus sonda o seu pensamento, que Deus sonda aquilo que você está maquinando. Não leve a palavra maquinando aqui de forma ruim, tá? Então, pensa comigo, ó, pastor David. O que Deus está dizendo? Deus sonda o seu sentimento e Deus sonda a sua intenção. A intenção, né, o trabalhar do nosso pensamento. É isso que Deus está pesando aqui. Naquela Bíblia, sonda mentes e corações. Aqui, sonda rins e corações. Por quê? Nesse período em que ela foi escrita, fazia sentido dizer que o centro do pensamento, que o centro da intenção vinha da região das costas, principalmente dos rins.
É uma ideia do Antigo Testamento lá. Que o rim era essa questão do pensamento, da produção de pensamento e tarará. E aquela ali, como é que tá? Essa aqui deve estar muito diferente. A NTLH. 23, né? É. Ó, matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Viu? Pensamentos e desejos. Então, é mente e coração. Ou seja, intenção do pensamento e o seu sentimento. Todas as Bíblias vão falar a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Então, aqui a gente tem uma tradução, duas traduções de equivalência formal, e aqui nós temos uma de equivalência literal. As três são Bíblia? Sem dúvida. Tem alguma coisa diferente? A gente já entendeu aqui que a base do entendimento do versículo, não. O conteúdo é o mesmo. É por isso que eu disse lá atrás, cara, Bíblia é Bíblia. Acabou. Quer ver? Ó? Segura aí um pouquinho. Eu tenho aqui embaixo, olha só, rapaz, isso aqui é uma relíquia. Isso aqui eu ganhei de uma irmã da igreja. Essa aqui é uma Bíblia da versão católica, a gente vai falar depois sobre essas versões. Olha só. Isso é de... Deixa eu achar aqui Apocalipse. Aí, tem até os santinhos dentro, ó. Apocalipse 2. Apocalipse 2, 23. 23. Ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Darei a cada um segundo de vós segundo as suas obras. Está trazendo a mesma equivalência formal. E é uma Bíblia que a gente diz que não faz parte do protestantismo, porque tem alguns livros que não fazem. O resto é Bíblia. Então, o que eu quero provar com isso? Primeiro, aquilo que eu falei, que Bíblia é Bíblia. Ah, irmão, eu não tenho acesso à Bíblia, eu não posso comprar uma Bíblia, mas eu tenho uma Bíblia aqui da minha mãe, que era católica, que não sei o que. Tá... Tudo bem, meu irmão, tá tudo certo. O que você precisa entender? Que tem alguns livros ali a mais aqui, que a gente fala deles depois, mas Bíblia é Bíblia. E tá tudo certo. Equivalência formal, equivalência literal. Quando você vai lendo e acha umas palavras mais rebuscadas, uma coisa que parece não fazer sentido, provavelmente essa Bíblia vai ser de equivalência literal. Se você achar uma outra que está mais simples, como aquela ali que o pastor David leu, que é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela ela vai ser uma equivalência formal. Entende? Cara, se você quer ler a Bíblia, você precisa ler. Não tem a frescura de ficar aqui demorando para ler, e porque não tem uma versão. Lê, meu irmão. Lê, tem coisa que talvez você não vai entender, mas você precisa ler. Então, qual é a melhor Bíblia? Não tem a melhor Bíblia, porque a Bíblia é a Bíblia. Aí a gente pode falar assim, qual é a melhor tradução? Vou dizer de novo, não tem melhor tradução. Tem uma tradução que eu me adapto melhor, tem uma tradução que o pastor David se adapta melhor. Como ele disse, ele gostava de uma linguagem assim porque levava ele a se desenvolver. Te ajudava nesse processo de desenvolvimento. Aí depois tu pegou uma outra. Ah, essa aqui tá simples demais. Eu quero... Depende, né? Ah, eu uso... Essa aqui que eu uso pequenininha é uma Bíblia King James. A Bíblia King James é uma das traduções mais próximas ao original, porque ela foi traduzida do original para o inglês e do inglês para o português. Então, a passagem dela é pequena, né? De uma língua para outra. E tá aqui. Quais são os grandes problemas? As expressões idiomáticas. Imagina, cara, o povo lá... Imagina. O povo saindo do deserto. Quantas expressões eles não adquiriram como povo em função de cultura lá dentro do Egito? E daqui a pouco eles estão conversando no meio do deserto e usam essas expressões. Desculpa. Que só faz sentido no Egito. Quando o cara pega para traduzir, o que ele faz? Se tem um gaúcho lá no meio, dizendo que quando ele tá diante do mar, do mar lá e o farol atrás, ele diz, caiu os buteados do bolso.
Né? O que eu faço? Ou Deus tá falando com alguém ali, o cara não tá prestando atenção, Deus pergunta, tá fingindo de égua? Moisés tá lá de frente da sarça lá e Deus diz, não te faz de mortadela. Cara, pra nós vai fazer todo sentido. Pra quem conhece a expressão idiomática. Então você precisa entender que existem expressões que vão sendo traduzidas ao longo dos tempos e vão sendo atualizadas. Tem uma expressão em inglês, talvez eu fale errado aqui, se eu falar errado você me corrige aqui nos comentários, mas é take your time. E se eu traduzir ao pé da letra, como a gente fala, vai dizer pegue o seu tempo. Isso não me diz muita coisa, pegue o seu tempo. Como assim? Pro inglês use o tempo que for necessário. Pastor David, eu preciso te contar uma coisa, só que eu acho que vai demorar. Aí tu diz pra mim, take your time. Pegue o tempo. Assim, tá, não fez sentido. Se eu entender a expressão, eu sei que tu tá me dizendo o seguinte, use o tempo que for necessário, eu tô aqui à tua disposição. Take your time. Peraí, deixa eu botar aqui. Aí, pega o seu tempo. Puxa, e agora? O que eu faço? Eu conto ou não conto? Entende? Não faz sentido. A gente precisa entender essa expressão. Ou o cara vai escrever um bilhete para alguém e lá do outro lado do mundo diz que naquele momento que ele estava escrevendo o bilhete estava caindo um pé d'água. O que é um pé d'água? É uma chuva torrencial que dura pouco tempo. Pé d'água. Aí o cara lá do outro lado, lá no Paquistão, pé d'água. Assim, mano, aí o cara fica ali. Um pé de água, né? Aí vira o Fantástico Mundo de Bob, né? Pra quem mais antigo, o cara... Ele transformava tudo na cabeça dele de forma literal e tal. Cara, qual é a expressão? Como é que eu posso entender isso? Então, eu costumo dizer pros alunos, pastor David, que já passou a hora de nós lermos a Bíblia. É hora de estudar a palavra. Estudar a palavra. Meu Deus. Aleluia. É forte, meu irmão. Então, você que está nos acompanhando até agora, faz sentido para você isso? Deixa nos nossos comentários aí, se inscreva no canal, deixa o seu curtir aí, nos ajuda a divulgar esse conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas para a glória de Deus. E nós vamos continuar aqui falando sobre Bíblia. E aí, assunto tá bom para você? Em nome de Jesus. Então, meu pastor, vamos falar um pouco sobre, então, essa diferença aí, que eu vi que o senhor falou sobre que a Bíblia Católica tem uns livros a mais, a protestante não tem. Explica melhor para nós isso daí, por gentileza. Cara, o que a gente está trabalhando aqui, né? A gente tá olhando, vamos pensar aqui, né? Bíblia Católica ou Bíblia protestante ou Bíblia evangélica, né? Sim. Voltando e reafirmando a frase. Bíblia é Bíblia. Ponto. Tá? Dentro da Bíblia católica, nós temos alguns livros a mais. Nós, protestantes, chamamos livros de apócrifos. E os católicos, ou os estudiosos teólogos católicos, chamam de deuterocanônicos. Deuterocanônicos. O que quer dizer isso, né? Para ambos os lados, nós entendemos que são livros que não trazem que entram em conflito com a doutrina cristã. São livros que entram em conflito com a doutrina cristã. Inclusive, se eu não me engano, no livro de Tobias, eu acho que tem um anjo falando com ele, diz que o anjo ensina ele a colocar um peixe no fogo, e aquele peixe, através da fumaça, vai ter revelações e visões e tarará. É meio que um negócio de magia. Sim. Então a gente entende que isso entra em conflito com a doutrina cristã, com aquilo que a gente crê a partir dos evangelhos e tal. Então não dá. Tem um outro momento em que, segundo a Macabeus, ele vai fazer um culto em homenagem aos mortos da guerra. E aí disso, né, os católicos tiram a intenção da missa de sétimo dia. Então para eles é Bíblia, para eles é palavra. Só que a gente entra em conflito com as doutrinas cristãs. Por que para a Igreja Católica faz sentido? Porque a tradição da Igreja Católica está em pé de igualdade com a própria palavra de Deus. Então, para eles, tudo bem.
Esses livros, então, que nós chamamos de apócrifo, eles são deuterocanônicos. Onde é que eles estão entrando na Bíblia católica? Eles são mais ou menos introduzidos no Concílio de Trento, que é meio que o concílio que dá a resposta à reforma protestante. Não, eles estão fazendo a reforma, estão indo para um lado, então vamos fazer um concílio aqui para definir algumas coisas e fechar um cânon diferente. Mais ou menos isso. Talvez a gente precisava aprofundar aqui na história e tal, o negócio todo. Mas basicamente, para a gente entender de informação leiga, é isso. Então são alguns livros, 1º e 2º Macabeus, Judite, Tobias, enfim, né? Aí você precisa comparar um com o outro, né? E aí, cara, Google faz isso, né? Aí você não precisa, assim, de profundo conhecimento. Se você tiver uma Bíblia e tiver em dúvida, cara, que versão é essa? Essa é a versão católica ou protestante? Joga no Google. Pergunta aí quais são os livros. A Bíblia protestante vai trabalhar com apenas 66 livros. 66 livros. Passou disso, se tem livro a mais, é uma versão dessa que eu tô falando. Então a gente tem que ter cuidado ao ler esses livros. Não estou dizendo que você não pode ler ou que é pecado. Inclusive a história de Macabeus, eu falo muito na história da igreja, né? Que é extremamente importante para a gente entender o contexto religioso da vinda de Jesus ali, né? Eles estão lá desatando uma revolta para lutar, para tomar o templo de volta, para restaurar os sacrifícios e tarará. Então é um livro histórico importante para você entender algumas coisas. Só que nós entendemos que eles não são inspirados. São históricos e são importantes. Assim como o livro de Flávio Josefo, como a História dos Hebreus, essa coisa toda. São livros importantes. Então, basicamente, a diferença é o acréscimo desses livros posteriormente. E se você pegar o nosso Antigo Testamento é o mesmo Antigo Testamento dos judeus. É mesma base que nós temos, é isso aí. E na Bíblia Católica tem um acréscimo, se eu não me engano, em Esther e em Daniel. Tem alguns capítulos a mais, ali, acho que 2 em Daniel e tal. Então você precisa comparar essas coisas. E de novo, dá um Google aí que vai te responder isso de forma mais simples. Né? Opa, legal. Agora, o senhor falou um outro detalhe aí, eu vou puxar aqui um desafio aqui. O senhor falou que o nosso Antigo Testamento é o mesmo dos judeus, né? Aham. Então, explica para nós aí, por gentileza, que nós temos. Que Bíblia é essa daí que nós temos? Bíblia de Jerusalém. É uma das traduções muito utilizadas, né? Porque ela tem alguns estudos e algumas questões formais do Antigo Testamento muito bom. Entendendo que, né, a Bíblia de Jerusalém não é uma versão protestante. Ela não é uma versão baseada no Antigo Testamento dos judeus, né? Por mais que ela seja chamada Bíblia de Jerusalém, ela vai ter o acréscimo também desses livros. Até dá para achar aqui, ó, por exemplo, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Baruch e não, esse aqui é Obadias. É isso aí. Tá, vamos lá. Então, esses livros que você diz que tem em acrescento da Bíblia de Jerusalém são os mesmos da Católica? São os mesmos. Os mesmos da Católica. Uhum. Esse Eclesiástico não é o mesmo Eclesiastes que nós estamos... Não, o livro de Eclesiastes aqui vai ser chamado de... Eclesiastes é Eclesiastes. E aqui, desculpa, além do Eclesiástico, tem um livro que se chama Sabedoria de Salomão. É um outro provérbios, digamos assim, né? Eclesiastes está lá posto como Eclesiastes de fato. E aqui ele tem mais um livro, que é o Eclesiástico. Entendi. Eclesiástico. E aí, cara, entrar em cada um deles aqui é difícil por causa do nosso tempo, não vai permitir. Então, essa Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia que eu uso, porque eu gosto da tradução dela, eu gosto dos comentários dela, mas sempre trabalhando com esse cuidado, né? Que ela vai trazer esses livros aqui também. Muito bom. Tem versão de Bíblia aí, irmão? Eita, meu Deus do céu. Tem. Tá, vamos... E agora, então, eu quero saber uma coisa. A gente viu aqui as versões, a gente viu aqui a de Jerusalém, vimos a católica. Essa aqui, ó. Essa aí eu gosto. Então vamos ver. Irmão, não sei se dá pra dar um zoom. Esse aqui eu ganhei, presente. Essa aqui é a única Bíblia que eu não consegui ler ainda. Eu queria te pedir pra ver se tu pudesse ler aquele... A
Apocalipse 2 aí. Apocalipse 2. 2:23 aí pra nós, por gentileza. Vou abrir aqui, peraí. Não achei, cara. Não achou? Então, Por quê? Ô, irmão, por quê? Não sei se dá pra dar um zoom aí, né? Essa aqui é uma Bíblia que eu ganhei, faz parte de uma coleção muito legal que eu tenho, mas é uma Bíblia em japonês, né? Eu não tenho nem a mínima ideia que tá aqui, mas é Bíblia, irmão. Eu peguei a câmerazinha do Google, aquela que faz tradução, e tá aqui, Bíblia Sagrada e tal, não sei o quê. Mas essa aqui é só pra ter na estante lá, bonitinho. E ela é um bom assunto de conversa. Quando alguém olha ela, a gente bate um papo sobre ela. É boa. Talvez seja até profética pra vida do pastor. Nossa, Amém. Deus, eita, o Senhor vai me levar pro Japão um dia, glória a Deus. Amém. Dá pra falar inglês do Japão? Pode ser inglês ou espanhol. Então, pastor, o que a gente podia entrar agora, né? Já que a gente já falou da católica, de Jerusalém, já falamos de versões e tudo, da simples que a gente pode ter, pequena, enfim, a gente já entrou aqui numa boa introdução acerca de Bíblia. Então, e Bíblia de estudo? O senhor disse que passou o tempo do cristão ler Fato. Bíblia e sim estudar. Fato. Bíblia de estudo. Qual a melhor? De Como é que novo, né? funciona? A gente vai entrar num termo de preferência. Como eu escolho uma Bíblia de estudo? A gente vai entrar em duas linhas aqui pra gente entender qual a Bíblia de estudo que a gente mais gosta, né? Qual é a primeira? As duas, basicamente, tá? A gente depois dá pra aprofundar, elas abrem mais e tal, não sei o que, ramificam. Basicamente, é a Bíblia de estudo temático e a Bíblia de estudo teológico. Uhum. A Bíblia de estudo temático, ela vai trazer um tema na sua linha, de início ao fim, e vai falar sobre esse tema, tá? Uhum. Vamos dar um exemplo aí? Essa aí é a Bíblia cronológica, é cronológica, mas ela é temática. O que é a Bíblia cronológica? Cara, eu amo essa Bíblia aqui, tem duas capas dela aí, ó. É a mesma Bíblia. O que é a Bíblia de estudo cronológico? É uma Bíblia extremamente importante para estudo, porque ela vai misturando todos os livros, um atrás do outro, e trazendo os livros em ordem cronológica. Então, você está lendo daqui a pouco 1 Reis, entra um Samuel no meio, aí daqui a pouco sai, aí você está lá em 2 Reis, entra Isaías, Jeremias, não sei o que, tarará. Tá tudo misturado. Não dá para separar o livro A, o livro B, o livro C. Ela vai misturando tudo, porque ela vai colocando as histórias em ordem cronológica. Então, de forma simples, ela trabalha a Bíblia de ordem cronológica. Só que ela tem um detalhe. Ela é uma Bíblia de aplicação pessoal. Então, todos os estudos que ela vai ter é uma forma de identificar o que está acontecendo na Bíblia e aplicar a minha vida. Aplicação pessoal. Em suma, é isso. Quer ver? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Essa aqui, ó. Bíblia de estudo da mulher. Bíblia de estudos da mulher. O que é? É Bíblia. Ponto. É uma Bíblia de estudo? Sim. Qual é o tema? Mulher. Então, a Bíblia que vai trazer devocionais femininos, né? Voltado para mulher, vai identificar mulheres na Bíblia, vai estudar sobre elas, vai aprofundar. Então, qual é o tema dessa Bíblia? Bíblia de estudo da mulher. A gente vai abrir um texto, ele vai estar escrito, ó, ele vai ter um devocional, ó, tradução da mamãe como pão diário. Aqui, ó, eu tenho umas fotos meio aqui. O velho não sei o quê. Cara, cada uma delas vai trazer essa temática a qual ela se propõe. Sim. É uma temática. Bíblia de estudo temática. Tem o texto bíblico, ele vai estar ali. O texto é um texto. Só que ela Ponto. vai te trazer algumas coisinhas a mais que são estudos acerca daquele Isso aí. texto e aonde tu Tem aplica ele na tua vida pessoal. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma, por exemplo. Deixa eu separar aqui. A Bíblia do pregador. O que é? É Bíblia, de novo. Só que ela vai trazer instruções para quem está pregando. Ela vai trazer instruções de pregação, né? Moral e ética do pregador, como desenvolver um sermão, como é que eu posso tirar um sermão desse texto, tarará, tarará. Por quê? Qual é a temática?
Pregador. Então, qual é a melhor Bíblia de estudo, pastor David? Depende. Não dá para dizer que uma é melhor que a outra. Porque depende para que você quer. Tem uma Bíblia que a minha esposa gosta muito, e a gente tem usado ela nos discipulados, que é a Bíblia de estudo do discipulado. Cara, ela vai trabalhar do início ao fim, de Gênesis e Apocalipse, numa intenção de aplicação para alguém. Aquela ali, cadê ela? Perdi. Essa aí, o que ela faz? Aplicação pessoal. Essa do discipulado traz o estudo para ti, para que tu aplique a outra pessoa. Entendeu? Uhum. Então, irmão, você quer comprar uma Bíblia de estudo, para que você quer? O que você espera dessa Bíblia? Né? Daqui a pouco o cara compra eu quero uma Bíblia de estudo, aí a irmã vai lá e compra o estudo da mulher e acha fraca. Não é fraca. A proposta dela tá aqui. Ela é uma proposta dessa. Eu quero uma de estudo em linhas gerais. Bom, daí não é uma Bíblia temática. É só uma Bíblia de estudos. Aí a gente tem aqui a Thompson, tem a Genebra, tem aquela Bíblia de estudo NAA, gosto muito dessa Bíblia. Então, quando você vai abrir a Bíblia, tá? Ela vai trazer um monte de explicação aqui embaixo, pastor David, no rodapé. Ela vai trazer introdução dos livros. Provavelmente aqui, ó, vamos pegar aqui Isaías, que foi o que eu abri aqui aleatoriamente. No começo do livro de Isaías, ó, vai ter uma introdução sobre o livro, vai falar o resumo da história, vai falar os assuntos principais. Olha aqui, ó, tudo isso aqui é só a introdução sobre o livro de Isaías. Ó, Isaías, ó, introdução, contexto, assunto principal, esboço do livro. E aqui começa. Essa aqui é uma Bíblia de estudo em linhas gerais. Não tem um tema. Não vai falar da mulher, do homem, do pregador, do líder, do não sei o quê. Tem até uma de liderança aí, que é essa aí que tu tá vendo, né? Essa aqui. Essa é a Bíblia de liderança. Cristã. O que ela vai falar? Sobre liderança. Uma das Bíblias que eu gosto muito na atualidade é essa Bíblia, essa aqui, ó. King James. Consegue pegar ela aí? Primeiro, porque particularmente eu gosto da Bíblia King James, uma versão que eu gosto, particular, mas essa aqui ela vem com o estudo de Holman. É uma Bíblia de estudo, em linhas gerais, mas muito completa. O estudo de Holman, quem é o Holman? Não é um cara. O Holman é um conselho bíblico, como se fosse... o Holman está para os Estados Unidos como a Sociedade Bíblica está para o Brasil. Mais ou menos essa a ideia, né? Então, tem muita gente aqui dentro, muito estudioso formando essa Bíblia. Muita opinião contundente, muita coisa boa. E aqui também, acho que vale um alerta e um cuidado para quando a gente está falando de Bíblia de estudo. Aqui, a gente tem um conselho de pessoas fazendo estudo. Aqui, nós temos um conselho de pessoas fazendo estudo. São vários. Eu acho que é diferente daquela ali, né? Eu ia dizer, eu ia usar ela. Diferente dessa aqui, que é uma Bíblia mais antiga, é Bíblia de Estudo do Expositor. Ela é versículo a versículo, e ela é feita por Jim Swaggart. Jim Swaggart, para quem é mais antigo, ele foi um grande televangelista, pregador de TV e tal, aquele negócio todo. Qual é a diferença dessa aqui, da King James, para essa? Aqui só tem a opinião e a interpretação do Jim Swaggart. Quando você pega uma Bíblia de alguém, só contém o estudo e a opinião daquela pessoa. E eu tenho um pouco de cuidado com isso, porque ele fica como detentor da verdade. Sim. Então, quando eu vou estudar, primeiro, é isso aqui que eu faço, exatamente quando eu vou estudar a Bíblia. É isso aqui. Traz todas as Bíblias para cima da mesa, leio numa versão, leio na outra. Ah, entendi. Tá. O que o Jimmy tá falando? O que a galera aqui da NAA tá falando? O que a James fala? E aí eu vou compilando, porque eu vou estudando e formando a minha opinião a partir da opinião de terceiros. Entendeu? Sim. Cara, então é importante. Pastor, qual é a melhor Bíblia de estudo? Não sei. A Bíblia Palavra-Chave. A Bíblia Palavra-Chave traz os textos, traz os verbetes lá no hebraico, no grego, tarará. Então, cara, como é que se eu quero saber os originais, Bíblia Palavra-Chave.
Ah, pastor, eu quero uma Bíblia de estudo para saber os originais. Daí eu compro uma Bíblia de estudo do discipulado. Entende? Uhum. O cara tem que saber o que tu espera da Bíblia. O que tu quer tirar? Ah, eu quero em linhas gerais. Cara, isso aqui, ó, Thompson, são as mais conceituadas. Thompson, Estudo de Roman, essa NAA aqui, que é muito boa, né? Que ela não traz uma... É da Sociedade Bíblica essa aqui. Traz um contexto de estudos em linhas gerais. Uma mais antiga, que foi a minha primeira Bíblia de estudo, de Genebra. A Genebra, ela vai trazer uma visão mais conservadora, ela vai trazer uma visão dicotomista, que o homem é só corpo e espírito, ou corpo e alma, não tem a tricotomia como a gente tem. Então, cara, o que tu espera? Não sei. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Então, quando o cara pergunta qual é a melhor Bíblia, o que tu espera da Bíblia? Né? Acho que nós estávamos falando aqui antes, fora da gravação, sobre uma que tu quer comprar, né? Que é a Bíblia de Estudo Profética lá. Uhum. É do não sei o que, Jeffrey. Não sei como é que é o nome do rapaz lá. O que ela vai trazer? O contexto profético da Escritura a partir da visão dele. Então também é boa? É, tem que cuidar, porque só tem uma linha de visão profética. Vai ser a interpretação dele. Se é isso se ele espera estudar as profecias a partir de uma visão, perfeito, cumpriu o requisito. Entende? Faz sentido? É onde ela abre uma porta ali, né? Tipo, tu quer ter uma base? Cara, parte de algum princípio, né? Parte de algum princípio. E, cara, faz tudo muito mais sentido. Eu tava procurando aqui, cara, mas eu não Perdeu? achei. O que tu perdeu aí, cara? Eu perdi a judaica aqui, cara. Acho que a gente não botou aqui, né? Ah, a Bíblia judaica. É. Perdeu, mas acho que ela nem veio Perdemos pra a Bíblia mesa. judaica aqui. Acho que ela nem veio pra mesa. Tá, mas não tem problema, não. Não tem problema, não. Mas A glória judaica é aquela, ela traz os nomes no original. Ela tá aí. lá, tá lá fora. Lá. Tá lá. A Bíblia judaica, ela traz, como é que... Fala um pouquinho dela aí. Ela é uma Bíblia, eu gosto de usar ela por causa que ela traz como se aquelas palavras-chave, sabe? Só que geralmente quando a gente pega uma que tem palavra-chave, ela tem as marcações da palavra, a gente vai lá e procura a palavra. A judaica ela é muito interessante porque ela traz todos os nomes no original. Então você tá lendo, ela é em português, você tá lendo ali, ela é em português. E a tradução dela também veio do inglês, né? E aí ela traz tudo em português ali, só que os nomes próprios, nomes de lugares, nomes de coisas específicas em Israel, Jerusalém ali, e das pessoas, ela traz no original. Ah, legal. Né? E algumas expressões também ela traz no original. Como, por exemplo, a gente falar sobre paz. Ela vai trazer o shalom. Shalom. E aí, interessante que aí lá tem uma chave bíblica no final dela, que aí você vai lá olhar o que a palavra shalom quer dizer, qual é a expressão que eles usavam. Então é muito legal. Na nossa tradução a gente vai olhar, paz. Aí na nossa mentalidade a gente vai deduzir uma coisa, duas no máximo. Mas quando você pega ali e diz, não, cara, peraí, deixa eu... Essa palavra shalom ali, por que ele introduz nesse meio aqui esse shalom? Você vai lá procurar e você vai ver que a palavra shalom mergulha, né? Tem muitos significados. A mesma coisa do Talmidins, né? Ela traz tudo isso no original, não chama os discípulos de discípulos. Então você tá lendo, quando Jesus vai falar discípulos, fala Talmidins. Então ela te obriga a cara, legal, isso aqui é no original, te obriga a tu dar uma estudada. Isso é muito legal também, né? É a judaica. Muito bom, muito bom. Gente, então, né? Entenda o que você espera de uma Bíblia. E a minha indicação, não se detenha a uma versão. Escolha uma versão para o seu dia a dia, para leitura. Como eu disse aqui, eu gosto muito da King James para carregar no dia a dia, tarará. É a mais fácil por termos de tamanho, eu gosto do tipo de leitura. Então, para mim, é a Bíblia que eu escolhi para ser a minha Bíblia do dia a dia. Mas eu não uso só ela. Eu vou estudar, cara, aplicativos hoje, eu gostaria de fazer, de repente, em algum momento, um podcast sobre os aplicativos. Tem aplicativo gratuito, bicho, com muita ferramenta. Muita coisa. E, às vezes, tu pode comparar versões. Tu escolhe o versículo e compara em 2, 3, 4 versões, assim. Ah, tá, peraí, agora fez mais sentido e tal. Então, isso é muito legal, cara. Tem que abrir aqui, ó. Isso aqui, ó. Abre Bíblia e tudo, e daqui a pouco abre um livro. Ah, tem livros maravilhosos. Até abri alguns aqui para citar, né? A Inspiração das Escrituras, de Lorraine Bottner, B.B. Warrenfield.
A Inspiração das Escrituras, é muito bom. A Inspiração Divina da Bíblia, de Arthur Pink. Como a Bíblia se tornou um livro, de William Sheinwind. E A Inerrância Bíblica. Inerrância Bíblica. Que é de... O organizador, ele traz uma série de autores, mas o organizador foi Norman Geisler. Depois a gente pode deixar aqui na descrição do vídeo aqui esses livros, que a gente começa a ver a formação da Bíblia, o que ela faz, por que ela é inerrante, por que ela é Bíblia, por que ela é considerada a palavra de Deus. Isso vale muito a pena. Muito, muito bom. E quando a gente vai estudar, é muito legal a gente ver essa questão de versões, porque ela te traz uma compreensão, às vezes, diferente. Você lê um texto e quando você vai procurar outros, você vê outra coisa e cada uma ela vai te trazer. Já aconteceu de eu mudar pregações que eu tô montando, porque eu tô lendo um texto, aí eu digo, pô, legal, isso aqui eu entendi uma coisa, daqui a pouco eu abro mais duas Bíblias ali, vou ler o mesmo texto, eu digo, para aí, parece que já não faz tanto sentido. Não é bem aquilo que eu pensei. Parece que não é bem aquilo que eu pensei, né? Ótimo, eu imaginei uma coisa. E aí, tipo, te leva pra um outro assassino. Às vezes eu tive que dizer, não, cara, eu não vou pregar isso, porque eu não tô firme nesse, né, aqui, não tô né? seguro nesse não texto. tô seguro nesse texto, sabe? Então, é bom a gente abrir isso, porque ela te abre o teu leque. Então, nós estamos encaminhando aqui para o final, nós estamos nos encaminhando para o final desse podcast. Espero que esse podcast tenha acrescentado muito na sua vida, tenha te trazido esclarecimento acerca de Bíblia, né? Verdade. De Bíblia, porque é a nossa base, a base do cristianismo, nós precisamos estar firmados na palavra, irmão. Nós precisamos estar firmados na palavra. Então, esperamos que a gente tenha somado muito na sua vida com esse podcast. Pessoal, quer algumas considerações finais aí para esse podcast? Estude a Bíblia. Aleluia, estude a Bíblia. Pegue as várias versões distintas, diferentes, aí estuda, irmão. Estuda. Amém, glória a Deus. Então, estamos terminando aqui. Peço novamente, deixa o seu comentário, deixa o seu curtir, o seu gostei. Coloque aí nos comentários o que você gostaria que nós trouxéssemos aqui no Carisma Podcast. Qual é o tipo de assunto, uma pergunta. Enfim, deixa aí que a gente vai ler. Vamos montar um conteúdo bacana para você, para poder edificar a sua vida. Compartilhe com outras pessoas no nome de Jesus. E como a gente sempre encerra aqui em oração, meu pastor, pode orar por nós em nome de Jesus? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo de edificação e entendimento a respeito da tua palavra. E eu te peço que nós possamos queimar de amor pela tua palavra. Jesus. Nós queremos amar, Senhor, aquilo que o Senhor falou. A tua Bíblia diz que existe um povo que tem amor pela lei. E nessa lei medita dia e noite. Nós queremos ser esse povo. Sejamos chamados de o povo do livro. Senhor, que nós possamos ser vistos, Senhor, nós e a nossa Bíblia como algo inseparável. Assim nós oramos e te agradecemos por esse tempo e abençoamos aqueles que estão aqui em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe em nome de Jesus e até o próximo Carisma Podcast.